te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor, sedes propício aos vossos fiéis e benigno multiplicai neles os dons de vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseveramos sempre vigilante na observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus conosco, e vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, no versículo de 24 a 30. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disse: Senhor, não semeamos boa semente em teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Quereis que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não pode. Acontece que, arrancando o joio, arrancareis também o trigo. Deixa crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortar o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai em feixes para ser queimado. E recolhe, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, Jesus fala novamente a nós em parábola. E hoje, então, essa parábola do joio e o trigo. Se nós olhar a plantação, né? Aqui nós estamos também numa região agrícola e nós plantamos trigo. E o trigo nasce junto com o trigo, muitas vezes nascem vários pés de aveia. Você olha o pé do trigo e da aveia, né? Não estou dizendo que a aveia seja o mal, mas eu falo assim só para comparar com a nossa realidade que vivemos aqui. Você não dá para distinguir o que é trigo e o que é aveia. Só dá para distinguir quando solta o cacho, porque o cacho do trigo ele é muito diferente do cacho da aveia. Então, assim também a parábola que Jesus aqui nos conta do joio. O joio ele não tem fruto, ele é oco. E o trigo não, o trigo tem a semente do trigo ali, né? Quer dizer, então essa comparação que Jesus faz, para que fica muito claro para quem está meditando, rezando, é que
o trigo é o bem, o joio é o mal. Então, não dá para, nesse tempo, tirar o mal, né? Não dá para arrancar o trigo, o joio, porque se arrancar o joio, arranca o trigo. E normalmente também podemos gerar até algumas situações de injustiça. Então, as coisas, porque é muito parecido, o trigo e o joio antes do fruto. Assim também somos nós, né? Pessoas boas e pessoas que não são boas, são iguais. Não dá para distinguir, só dá para distinguir a atitude, o fruto que ele dá. Qual é o fruto que nós estamos dando? Nós estamos dando o fruto que agrada a Deus, ou nós estamos produzindo aquilo que é destrutivo, que não faz a graça de Deus acontecer. Então, o exemplo que Jesus dá para nós hoje é que nós temos de tudo, né? O campo de trigo, a semente, o campo, toda a situação. Por exemplo, nós podemos dizer assim, nós temos a igreja com as suas riquezas, que são os sacramentos, né, que são os momentos de comunhão, de partilha, a palavra de Deus que nos ilumina, que nos santifica, e quer dizer, temos a graça a nosso dispor, mas muitas vezes nós damos lá umas cochiladas, né? Nós começamos a ficar muito buscando as coisas do mundo, e aí muitas vezes nesse tempo que ficamos dormindo, espiritualmente falando, pode esse mal ir entrando aos poucos na nossa vida. Então por isso nós precisamos observar bem tudo aquilo que Deus está nos oferecendo nessa vida, né? Através da igreja, através do sacramento, através dos encontros, através da unidade, estar sempre atento, nunca deixar com que o mal possa prevalecer na nossa vida. Então, tudo aquilo que não vem de Deus precisa por nós ser descartado, porque vai chegar uma hora que vai ser feita a colheita. Deus tem paciência. Deus tem paciência porque Ele tem esperança da conversão dos pecadores. Por isso Ele é paciente, porque vai chegar a hora então que vai ser tirado o joio separado, porque olhando para o fruto dá para separar. E um vai ser queimado e o outro vai ser recolhido. Então esse tempo é o tempo da semeadura, esse tempo é o tempo da conversão, esse tempo é o tempo de dar a atenção, tudo aquilo que Deus nos oferece para que nós possamos viver produzindo muitos frutos, para que um dia, depois que passar essa nossa história humana, nós possamos então ir ao encontro de Jesus, como fala no final aqui do Evangelho, seremos recolhidos, né? Seremos recolhidos no seu celeiro. Esse celeiro é o céu. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês e sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.